bruxas gostariam de celebrar o Yule, mas não celebram. E os problemas que eu identifiquei, né, enfim, das mensagens que as meninas me mandam pelo e-mail do blog, né, do fadamoderna.com, são o seguinte. O primeiro deles é que algumas pessoas, principalmente quando estão começando na bruxaria, elas não sabem como celebrar o Yule. Então, assim, como que faz esse bagulho de Yule? Não sei. Depois que se sabe é fácil, né? Mas pra quem tá começando, às vezes pode ser complicado. E assim, vocês sabem, né? Na internet existe muita informação desconexa, né? Muita coisa, um lugar diz que é de um jeito, o outro diz que é o contrário, e aí a pessoa fica tipo, tá, mas e aí? Qual que é o certo, né? Qual que eu devo fazer? Qual que tá mais correto? Qual que é o mais seguro? Enfim, né? Existe muita dúvida sobre isso. Então, o primeiro obstáculo que as bruxas enfrentam, né? Quando elas tentam celebrar o Yule, ou também os outros, né, rituais e festivais da roda do ano, é não saber como fazer. Ok. Esse foi um dos motivos, então. E o segundo obstáculo que as bruxas enfrentam, né, quando elas vão tentar celebrar o Yule, é ter medo de fazer a coisa errada. E, sinceramente, gente, que atire a primeira pedra. Quem nunca teve medo de fazer uma coisa errada no ritual? Todo mundo teve, eu já tive, e a mãe de todo mundo já teve. Tipo assim, é muito normal, né? Você ter medo de errar durante um ritual, porque geralmente os rituais que a gente encontra nos livros, na internet, eles são complicados, né? São rituais longos e que tem, assim, um gestual muito específico, né? De volta assim, assado, tem as palavras certas, assim, que você tem que praticamente recitar, né? Além de ter, como que se fala? Todos os instrumentos, ingredientes, a hora certa de fazer cada coisa, sem contar que a maioria dos rituais fala da invocação de entidades, né? Então, tipo assim, guardiões elementais, sei lá das quantas, a divindade, sei lá do quê. E tudo isso dá medo, né? Quando você tá começando, porque quando você tá começando, você não sabe o que é a essência, o que é importante, o que faz aquele ritual funcionar ou não. E aí você pensa que tem que fazer, não é tudo rígido, assim, exatamente daquela forma que tá no livro. E não é bem assim, né? Só que, como as bruxas não sabem, elas têm medo e aí acabam não celebrando, né? E um terceiro obstáculo que muitas pessoas enfrentam e por isso elas não conseguem celebrar o Yule e os outros festivais é não ter os instrumentos e os ingredientes que fala nos benditos, né? Feitiços e rituais que estão aí nos livros. Por quê? Primeiro que a maioria dos rituais que a gente encontra, eles são de uma magia bem cerimonialista. O que isso significa? Basicamente, que tem muito passo a passo, tem muito instrumento, tem muita simbologia, assim, nos instrumentos. Então, fica parecendo que você precisa ter, sabe? Uma vela dourada no canto direito superior, uma vela prateada no canto esquerdo superior e uma faca no ângulo 97 graus e fica uma coisa muito doida, sabe? Você fica pensando, nossa, será que eu tenho que ter tudo isso? Mas eu nem sei onde arranjar essas coisas. Como que eu vou celebrar o Yule? Então, assim, todas essas questões, né, de instrumentos e tal, cerimoniais, elas acabam impedindo as pessoas de celebrarem o Yule. E, além disso, né, os ingredientes. Então, a maioria dos rituais que a gente vê em livros na internet, eles foram simplesmente traduzidos, né, de livros ou outros conteúdos da Europa ou dos Estados Unidos, ou seja, do hemisfério norte. E é óbvio que lá no hemisfério norte, os ingredientes que eles têm para usar nos rituais são completamente diferentes, né, do que a gente tem aqui, porque como vocês sabem, né, as grandes bruxonas que iniciaram todo o rolê, elas usavam o que tinha à mão ali, né, no ambiente delas. Então, é claro que nos feitiços e rituais do hemisfério norte, a gente vai encontrar ingredientes que são facilmente encontrados no hemisfério norte, mas que não necessariamente são facilmente encontrados no hemisfério sul, não é mesmo? Que é onde a gente mora. Então, esses três obstáculos, né, não saber como celebrar, ter medo de celebrar errado e não, né, ter os instrumentos ou os ingredientes necessários, né, enfim, que acredita ser necessário para celebrar, são os principais obstáculos aí que as pessoas me falam que tem para celebrar os festivais da roda do ano. E por isso, para mim, é muito importante vir aqui e ensinar para vocês formas simples de celebrar esses rituais, porque não, você não precisa seguir um passo a passo elaborado, não, você não precisa de grandes instrumentos, nem grandes ingredientes, e também não precisa invocar ninguém. Pode ser muito, muito, muito simples, e eu acredito que quanto mais simples, mais poderoso.
Porque quando a gente consegue simplificar, a gente consegue focar toda a nossa intenção naquele ritual. Em vez de ficar preocupada se eu estou seguindo o passo certo, se eu estou repetindo a palavra certa, você se preocupa em realmente se conectar com a natureza e honrar esse poder aí que você, né, se propôs a honrar.